ter que tirar esse carro do dono dele. Fala, meu povo bom, como é que vocês estão, rapaziada? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Celeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Estamos fazendo um formato diferente de vídeo. Muita gente pediu pra gente mostrar projetos completos, o pessoal pediu pra gente mostrar mais detalhes dos carros. Então tá aí um vídeo pra você pôr na televisão, pegar a sua pipoca e assistir a nossa Celeiro na íntegra. Esse aqui é um Monza que veio pra gente, tem já quase um ano também, que esse carro basicamente era fazer uma elétrica. A gente montaram esse motor do Vectra, esse carro, do Vectra 4 bicos, que o Monza não sai com o 2.0 do Vectra 4 bicos. Montaram ele e a gente ia fazer uma elétrica nova para ele, porque estava com problemas, queimava módulo, não andava direito, e a gente ia fazer só uma revisão elétrica para ele, trocar o chicote, fazer o chicote novo, revisar ele inteiro e montar. Porém, como a gente fez um serviço bem bacana, que é o que acontece muito aqui na Celeiro, a gente faz um serviço e o cliente acaba se empolgando com o projeto. E aí, basicamente, a gente fez a interna nova do carro. Vocês podem ver que a interna do carro é toda nova, toda feita no padrão original do veículo. E as rodas também dele também a gente colocou as rodas original, porque o dono do carro pediu para ser um carro o mais original possível. E vocês podem estar olhando ali e falar, pô, mas a pintura dele não está muito boa. Que foi isso? Igual eu falo para todo mundo. Existem projetos e projetos. Esse projeto veio para a gente deixar o carro bom, andável e confiável. E não para deixar ele esteticamente bonito por fora. Então ele falou que lá na cidade dele vai fazer funilaria, pintura, vai deixar o carro bonito de novo, assim, aparentemente. Mas a gente deixou pode ver, tudo que a gente montou, que é as rodas, a interna, a gente revisou o motor dele assim. Revisou o motor dele, ele já tinha feito um trabalho lá na cidade dele, porque esse carro é lá do Pará. E aí basicamente a gente só fez uma revisão de elétrica, de vela, cabo de ignição, essas coisas juntas e montamos de novo. O DeLorean veio de fora, ele na época foi comprado na Califórnia, aí desceu até Miami, aí de Miami veio pra cá, veio pro Brasil. E ele chegou no Brasil, e aí assim que ele chegou, ele tinha bastante problema nele. A gente pegou ele para fazer uma revisão de elétrica, esse carro, porque a gente foi ver um defeito dele e ele tinha um defeito bem interessante, que era algumas coisas não funcionavam direito, a injeção dele já era importada, então tinha poucas pessoas que poderiam mexer com ela aqui. Então a gente queria facilitar a vida do carro, né, para poder ser um carro mais usável. Que o dono dele na época falou que queria que ele andasse liso, queria que ele pudesse rodar dia a dia com o carro, né? Vamos entender, o cara queria um DeLorean para rodar dia a dia, bem complicado isso, mas era a proposta que ele queria. E a gente ficou com esse carro parado um tempo, a gente revisou ele inteiro, desmontou esse carro inteiro, fizemos toda a revisão nele, de mecânica, de elétrica, desmontamos o carro inteiro, tapeçaria, e aí esse carro ficou pronto na oficina depois de um tempo, e o dono saiu para andar com ele, passeou com ele bastante, curtiu. Ele vai ficar bom no PX. Ela tortinha um pouquinho para frente, porque a hora que você acelera vai para trás. Então agora tu tortinha um pouquinho para frente que é melhor. E quando eu não estiver utilizando ela, aqui, aí a gente põe faz a chapinha aqui e prende ela aqui, ó. Porque se eu pôr ela aqui, aqui também, ó, tem perigo de furar meu teto, né? Mas ela não fica batendo nas outras pessoas que vão passar na rua. Fica bem legal isso aqui. O Baja, a gente está fazendo um projetinho que vai ser para venda. Eu comprei esse carro aqui porque ele é um Baja em venda de documento. E aí a gente faz isso, a gente tem alguns projetos que a gente faz, a gente monta para poder entregar ele pronto, vendido. A gente não faz para cliente. Na verdade é o segundo carro que eu estou falando que é projeto particular, né? Então, vai anotando aí quantos projetos que eu estou falando. Pode ser que não tenha projeto de cliente aqui. Vamos cortar essa parte. Então, aí o Bajazinho a gente vai montar ele meio que original, só que ele já é com mocinética na traseira. Ele já a gente revisou o motor, revisamos o câmbio dele estava escapando segunda. Agora a gente vai fazer um escapamento interessante, né? Que a gente gosta de escapamento diferente. Aí a gente vai fazer um suporte da traseira também. E vai ficar bem bacana esse carro aqui. A gente colocou manta na interna inteira dele. Uma que é um carro que vai andar no barro, vai andar na água, então é bom ter essa impermeabilização do carro. E aí a gente fez os suportes, que você deve estar vendo aí do farol, dos milha. Isso aí é muita coisa que a gente fez e aí depois a gente vai pôr esse carro no barro. Que na minha opinião é um dos projetos para você brincar, para você iniciar no off-road. Caralho, moleque.
dá porque como um novo, né? Peças homologadas, né? Que veio direto. Então foi bastante coisa, foi um trabalho bem minucioso. Foi um negócio que demorou muito pra gente fazer. O que não achava que no Brasil a gente fez em 3D, para ficar fiel ao filme. Muitas coisas a gente pegou dicas, né? A gente entrou em fóruns do DeLorean na gringa para poder ver o que era aquela peça que a gente não sabia o que era. Descobrimos várias coisas. Aí o dono na época trouxe mais o skate, trouxe o controle remoto, várias coisas ele trouxe. Então mas o resto foi tudo a gente que fabricou aqui mesmo, 3D, a gente pegando ideias, isso aqui é parecido com aquilo, e lá fazia e dava certo. Então hoje em dia está pronto aí participando de vários eventos, o DeLorean roda o Brasil inteiro fazendo evento, é um carro de aluguel para eventos, só chamar, entrar em contato com ele mesmo e já fecha ele para vários eventos. Hoje ele está sujo, vem para manutenção, a gente é o curador dele, ele vem dos eventos, a gente faz uma revisão que tiver que fazer, arruma alguma coisinha que quebrou, alguma coisinha que estragou e volta ele para o evento de novo. Agora começou a temporada de eventos de novo, então agora vai rodar o Brasil inteiro de novo. Então a gente vai acabar recebendo ele muitas vezes aqui na oficina por causa disso, que ele sai do guincho daqui e volta do guincho para cá e depois, quando tem um intervalo maior, a gente acaba guardando ele, mas a maioria das vezes, digamos quase o ano inteiro, ele está por aqui. E é bem bacana ter um carro desse aqui na oficina o ano inteiro. Meu povo, esse carro aqui é um Monza, já está com a gente mais ou menos um ano. Ele veio lá de Canaã dos Carajás. A gente fez uma revisão completa nele, está com o motor do Vectra 8 válvulas, 4 bico. Esse carro está indo embora amanhã na cegonha. Vocês vão acompanhar a subida dele na cegonha, tudo. E pega umas imagens dele aí. É um rapaz que confiou na gente, trabalho. Eu não conheço o rapaz, tem muito cliente assim, que a gente não conhece pessoalmente, mas acaba criando um carinho, acaba criando um vínculo e a gente parece que é amigo para a vida inteira. E é muito legal porque a gente trabalha com o sonho das pessoas. E esse carro aqui, assim como vocês já viram algumas vezes, ele está com toda a interna nova, certo? Toda a interna original. A gente montou, esse carro não tinha interna original. Infelizmente eu não tenho vídeo desse carro antes. Vou ver se eu consigo alguma coisa para mostrar para vocês. Mas isso aqui já está na reta final, fazer a entrega. Foi um projeto muito bacana de ter feito esse carro aqui, que foi para um rapaz bem legal mesmo, um cara sangue bom, gente boa. A gente deixou tudo funcionando para ele e amanhã a gente vai rodando até lá na Centro das Cegonhas lá para fazer a entrega dele. Entrega não, né? Para colocar ele na cegonha para depois receber. E aí depois eu vou mostrar para vocês todos os detalhes da gente fazendo a entrega de um carro, como é que é. Bora! Então agora tá chegando a hora da gente entregar o carro. Esse carro vai embora de cegonha, até pela distância. Muita gente fala, pô, Caio, mas por que o carro vai embora de cegonha? Não, é um carro bom. Só que é o seguinte, rapaziada, com a cegonha ele sai mais barato do que ir rodando. E outra, dá menos risco. Porque aquele negócio, igual já falei várias vezes, são peças mecânicas. Então para estragar, é simples, né? Se você comprar um carro zero e ele estragar depois de um dia que você tá andando com ele, não tem por que ficar bravo. Ele é uma peça mecânica. É tudo novo, só que pode estragar, pode ser que a peça original veio com defeito. Então tem N coisas que pode acontecer, são peças mecânicas. Peças mecânicas estragam, isso que a gente precisa pôr na cabeça, né? Todos os carros que a gente faz, ele vai com chapéu autografado pelo celeiro. E aí, o que acontece? Como esse carro não vou ver o dono, eu ponho ele aqui, ó, na parte de trás. Por quê? Porque a primeira vez que ele olhar para o retrovisor, pode ser que passe despercebido. É difícil, sempre o cara vira. Mas quando consegue... Vem pro outro lado comigo. O que acontece? Quando consegue... Quando o cara não vê, ele olha no retrovisor, ele vê o chapéu, e é bem bacana. Aí, aqui no porta-luva, a gente faz o quê? A gente põe adesivo da celeiro. Eu ponho essa cartinha que eu mando para os clientes, que é uma de agradecimento. E a gente pega umas balinhas e põe aqui no consolinho. Certo? E é finalizado mais um veículo para ir embora, que é bem gratificante nessa parte aqui, viu? Tudo bonitinho, tudo bacana. Na proposta que a gente fez para ele, tá sensacional.
Celeiro, então o Baja não funcionou? Não funcionou. O João deixou ele sem terra. Esse aqui é um Baja de trilha, né? Tem que ter terra nele. Tem que ter terra, tem que ter barro. Ele não, o João deixou ele sem terra. Esse é o único carro que não pode ficar sem terra, né? Esse é. Vou achar um terra aqui. Eita, nós. Eu teve um problema aqui no Baja que foi o seguinte. O João ligou lá. E só que tava ligado no fio em cima, o fio que é da bobina no caso. Agora tá invertendo lá. Ele ficou até. Correu aqui pra desligar. A gente vai inverter ali, que aí vai dar partida bonitinho. Foi da partida, fizemos gasolina, fizemos óleo no carro e o carro não deu nem sinal de vida. Por quê? Tava errado. Beleza? Aí tá tudo aqui agora. Bora. A elétrica dele toda feita bonitinha, ó. Esse carro a gente deu um talentinho nele pra poder. Projetinho rápido, entrou, já vai sair as LEDzinhas como é que ficou, os milhazinhos, tem LED aqui na frente também, ó. Isso aqui pra fazer trilha ficou legal pra caramba. Chegamos aqui agora, vamos fazer, estamos só esperando a transportadora abrir, que eles vão levar de Cegonha o Monza pra gente. Então, agora o Monza veio rodando, de lá aqui dá uns 100, 120 km, veio rodando liso, sem dor de cabeça, sem nada, suave. E aí agora a gente vai só esperar a reação do dono, né? Que agora é a parte que a gente não tem muito alcance, que é quando a gente entrega um carro e a gente fica esperando agora ver se o cara gostou ou não, né? Que agora não faz mais, não cabe mais a gente, né? Agora é a reação do dono. E quando a gente não faz a entrega, então a gente não consegue ver a reação dele. Bora? O carro tem uns dias não, tem uns meses que ele não vem pra gente. Como tem esses acessórios aqui, você tem que cuidar muito bem. E aí, tá vendo? Tem bastante coisinha pra desenrolar. Aqui, ó. Tortou aqui, ó. Aqui soltou, ó. Tá vendo? Isso aqui é tudo preso, ó. Se alguém prendeu alguma coisa onde não vai prender, aí vou ter que tirar esse carro do dono dele. Por dentro de boa. Vou pra encomendar. O amortecedor não tá levantando direito, ó. Só que a gente tem que encomendar pra fora. Do resto, aparentemente está tudo em ordem. Só descarregar ele. E agora a gente faz uma análise nele inteiro para ver como é que tá a distância do guincho. E depois a gente já começa a mexer no guincho. Então já teve alguns eventos que, como o dono confia muito na gente, né? A gente acaba sendo o cuidador do carro. Ele pede pra gente acompanhar o carro no evento, que ele não vai estar presente, ele não tem ninguém de confiança para estar lá presente. Então ele acaba pedindo pra gente ir junto. Tem um ator que faz o Dr. Brown, que é praticamente igual, então ele participa de vários eventos juntos também, que é um cara, putz, sensacional, gente boa pra caramba também, que ele sempre tá acompanhando o carro nos eventos, então é uma coisa bem divertida, né, até trabalhar com um nicho desse aqui, que é uma coisa, é um carro que a gente montou, então digamos assim, era um carro, o nosso serviço é montar os carros, então é um carro que a gente montou e acaba ficando dando manutenção para ele muito tempo, até uns tempos atrás a gente teve que fazer o motor desse carro. Levou mais de um ano para o motor ficar pronto, porque ele é um motor específico, né? Demorou para achar peça, demorou para trazer peça de fora, então foi um tempo que demorou muito. Um parceiro nosso da Retífica que fez tudo o motor, que acertou tudo. Então agora ele está rodando liso, está de boa, mas ele participou de muito evento sem andar, porque o que chama a atenção dele são as luzes, são a nostalgia do carro, né? E não ele andando em si. Então, até quando a gente tem que fazer um teste nele, é todo um processo que a gente tem aqui na oficina. É tal hora que tem que rodar, é tal dia que tem que rodar, final de semana, é feriado, não pode, tal horário não pode, pico. Então, é uma coisa bem complicada, assim, mas a gente acaba se acostumando e gostando de fazer. Então, é um negócio bem legal trabalhar com esse tipo de carro aí, porque é uma coisa que é bem gratificante ver o resultado depois de pronto. Esse aqui é o 1940, um Chevrolet 1940 Coupé. Esse carro aqui a gente tem um carinho muito especial por ele. Na verdade, eu acho que eu falei isso de todos os carros. Todos os carros eu falei que eu tenho um carinho especial. Porque na verdade a gente gosta demais. Porque é um cliente especial também. Todos os clientes nossos acabam virando cliente amigo. E esse carro aqui é o 1940, que a gente pôs toda a mecânica de um 300C embaixo dele. Tem motor Hemi, câmbio automático, diferencial traseiro do 300C também. Então ele é sensacional, ele é com bandeja, com mocinética, a traseira dele é um negócio surreal. Suspensão dianteira também é com mola, com braço, então é um negócio de alumínio. Então é um carro feito mesmo para você rodar na rodovia, a mesma coisa que você rodaria no carro novo.
E esse carro aqui, na época, ele veio pra gente já fazer essa adaptação. Só que ele é um carro todo original. Esse carro era placa preta, esse carro é todo original, tipo, digamos assim, poucos donos. E aí a gente acabou fazendo isso. Quando a gente começou a fazer, a gente optou por refazer um chassi novo para ele. Tanto é que a gente fez as torres, a gente fez o chassi, pintou na cor que a gente achou que ia ser interessante, que é um cinza nardo, porém em tricote azul, que ficou animal. A gente trabalhou muito com ceracote nas partes que aparece no motor, né? Estamos trabalhando com chicote clean também, que é uma elétrica bem legal. Coisa bem internacional mesmo, é um carro que está sendo montado no padrão internacional. Esse carro o jeito que ele é por cima bonito, ele é por baixo bonito. Esse carro foi pintado assoalho, foi pintado chassis, foi pintado as buchas, tudo, bucha não, né? Os braços, né? Foi pintado, as buchas novas. Então, velho, esse carro vai ficar assim surreal na montagem por baixo também. E aí a gente tá fazendo tudo, a eletrônica nova, tá com coluna de direção elétrica, elétrica não de direção elétrica para você dirigir, mas a coluna mesmo é elétrica. Você desliga a chave, ela sobe, então tem vários recursos. Os pedais novos, pedal de acelerador eletrônico, a injeção original do carro, do Remy 5.7. Então é um carro que vai ficar com bastante coisa bem bacana mesmo e bem legal. E a parte engraçada desse carro é o seguinte: então, o dono dele tem 5 anos que o dono falou que a hora que terminasse o carro, ele vai dar o carro pro filho dele. Então é um carro que vai ter uma história bem bacana e vai levar o nosso legado do celeiro a muitas e muitas gerações. Eu espero que sim, né? Então... Hoje a gente recebeu o Guerra aqui, que ele faz o serviço do ceracote pra gente. Que é o que? A gente, tá vendo? Todas as tampas, o pessoal sempre fala, mas vocês têm as tampas pintadas, tem o motor pintado, tem o escapamento pintado. Não é pintado, isso aqui é um sistema cerâmico, entendeu? E o Guerra, que é vou falar CEO, né, que agora tá na moda chamar CEO, da Cerakote, que é o Farrider, não da Cerakote, então os caras vão falar, mas da Farrider, ele que faz serviço pra gente. Ô Guerra, modo cru dizendo, o que seria o Cerakote? Revestimento cerâmico, uma pintura. Então, a modo cru dizendo é o que? Nada mais é do que uma porcelana. Sabe a porcelana da sua pia, do seu chão, aquilo? Então, a modo cru dizendo é uma tinta que ela é esquentada, então ela funde na peça. Exato, ela tem propriedade para aguentar a temperatura, não descasca. E Essa... altamente resistente a solvente. Qual que é o máximo de temperatura que ela aguenta? Algumas cores, né? Determinadas cores até 1000 graus. 1000 graus. E mas ela nasce normalmente, a linha normal dela é até 240 graus. Então o mínimo dela é 240 graus. O mínimo é 240. Então, entendeu? E detalhe, ela também tira a caloria da peça que a gente pinta. Até quanto? 20, 30%? 30%, por ser barreira térmica cerâmica. Então acontece, além dela tirar a caloria também do processo, ela também é um revestimento que aqui eu posso jogar qualquer produto, eu posso lavar com o produto mais forte que existir e ele não vai tirar esse revestimento que ele colocou. A não ser que eu bater alguma peça, que agora eu quase estraguei, né? É bom assim. Aí acontece, se eu bater ela, um martelo, alguma coisa, aí eu tiro a tinta, então, porque ela é realmente fundida na peça. E isso, lá fora é usado muito armamento, né? Ela nasceu da indústria bélica. Então ela é usada muito armamento, ela é usada, a parte automotiva usa muito isso, mas é mais pra, digamos assim, mais pra performance, né? Mais pra... Por exemplo, hoje na Feira Cima, lá nos Estados Unidos, a detentora da feira é a Cerakote. A Cerakote, que ela faz... Todos eu mesmo vi chassis lá pintado com isso. Então é um negócio bem bacana, resistente. Por conta de acabamento, resistência e durabilidade. Tanto é que isso aqui a gente põe igual... tem muita gente que chega a falar de custo, né, disso aqui, mas se você pôr na ponta do lápis, qualquer tinta que você pôr aqui, ela vai ter um prazo de validade. E isso aqui não. Isso aqui a gente vai deixar o carro, vai ter anos e anos esse carro montado e não vai ter dor de cabeça. Então por isso que a gente faz os outros carros lá, vocês acompanharam, que é sempre usado isso.
troca do cabo de acelerador do DeLorean. Aí para trocar o cabo, eu preciso soltar o volante, eu preciso soltar os módulos lá embaixo, eu preciso soltar esse console do meio aqui, ó. Aí esse carro conta com uma injeção programável, então a gente desligou a injeção, a gente teve que desmontar aqui na frente também, certo? E aí a gente desmontou tudo aqui embaixo, do lado de lá também, para poder fazer uma simples, digamos, seria uma simples troca de cabo de acelerador. Então esse carro é um carro bem específico, né? Um DeLorean original. E aí quando tem essas manutenções a gente tem que acabar fazendo com mais cuidado, com mais zelo um pouco, porque é um carro bem difícil de achar peça. E apesar de ser difícil de achar peça, também é difícil trocar as peças dele. Então a gente resolveu isso aí agora. Já está funcionando legalzinho. Agora a gente vai fazer toda a montagem de novo para poder ficar o carro legal. Esse carro acabou de chegar pra gente novamente, né? E tem algumas coisinhas que a gente tem que acertar nele. Então a gente vai dar um talento nele, vai limpar, vai deixar tudo arrumadinho. Se ele participar de eventos, esse carro participa de evento, né? Ele aluga ele para eventos. Então a gente vai dar um talento nele. Detalhe, esse aqui é um DeLorean original mesmo. E esse carro é bem bacana. O diferencialzinho aqui é do Terios. A gente encurtou ele para poder... Desse carrinho meu aqui. A gente encurtou ele para poder funcionar legal, que ele ficou muito curto o original dele. Mais um dos seus projetos Mais pessoais. um dos meus projetos pessoais. Que estão espalhados por aí. Espalhado por aí pela oficina. Aí pode ver, os meus são tudo abandonados assim. Eu vou fazer um bonitinho, vocês vão chegar até o fim. Ele tinha o diferencial original do Terios, ele é muito curto. E aí a gente montou um motor 4 cilindros do Opala, no câmbio 4 marchas, que até tá aqui no chão, ó, que a gente montou, só que ficou muito curto. Você dava 60 por hora, tava 3.000 giros. Aí a gente arrumou um Dana 44, de Cherokee com um disco. E a gente encurtou ele, fez os braços, tudo que precisava fazer para esse carro. Então agora ele tem forlink na traseira, tudo. Vai ficar legal isso aí. Um dia vai andar. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso, mano. Mostrar para vocês é o seguinte. Isso aqui é um volante de um 300Z, que é a mecânica que a gente está usando por baixo do 1940. Aí o João desmontou lá pra gente. Esse é o volante original do 300, do 1940, de um coupé. Esse volante é uma paulada de dinheiro e esse volante aqui também é uma paulada de dinheiro. E nós vamos estragar esses dois volantes para fazer um. Entendeu? Aqui a gente vai arrancar o cubo desse aqui e aí depois eu vou levar no torneiro para ele pôr esse cubo aqui dentro desse aqui, porque a gente quer usar este volante nessa mecânica. Entendeu? E aí, então você pega um volante bem caro com outro bem caro, acaba estragando os dois para fazer um volante mais caro ainda. Como esse carro é toda a mecânica do 300C, né, que é da Chrysler, então a gente usa também todo o chicote do carro. Todo o chicote, tá vendo? Só que a gente modela ele no carro e agora a gente vai fazer a instalação do assoalho dele, do carpete do assoalho. Só que a gente tem que modelar o chicote em cima disso. E agora a gente põe aquele feltro grosso para começar a montagem, para fazer tudo certinho para não ter dor de cabeça. Porque esse carro aqui tem que ficar no pelo do pelo, que a gente está querendo montar um carro, não nível exposição, mas um carro bem com bastante, bem rico em detalhes, bastante detalhes. Então aí é a hora que a gente tem que trabalhar muito em cima disso, porque o chicote do carro doador, ele é muito maior do que o chicote original. Então isso aqui tudo, o carro não tinha, né? Antigamente o carro não tinha tudo isso de chicote. Então a gente agora tem que passar tudo, a gente reveste tudo, é todo revisado o chicote do carro. A gente procura os pontos de aterramento mais próximo, a gente deixa as tomadas, né, todas em aberto para fazer todos os testes. Então a gente faz a montagem agora do carpete para depois ir montando o resto do carro. Porque essa parte aqui, digamos que tá quase finalizada. Então a gente monta a parte de baixo, depois a gente isola a parte de baixo para vir montando para cima, pôr no banco, essas coisas. Aí muita gente pode pensar que, putz, mas por que não faz isso no final para não ter perigo de estragar nada? Não, porque a gente põe o assoalho, o carpete, e a gente põe uma proteção em cima dele para não ter perigo da gente sujar mais. Então, porque na verdade agora já é montagem final. A gente já fez todos os testes que tinha que fazer e agora é a montagem final do carro, que é a parte, digamos, mais complicada, porque a gente tem que ir montando passo a passo e pegando todos os detalhes para não fugir nada fazer, como é que eu posso dizer? Fazer conversar, ser harmônico o antigo com o moderno, para não ter perigo de ficar nada destoando demais. A gente vai acompanhar. A gente está fazendo ajuste de volante desse carro aqui, que eu expliquei para vocês, né? A gente estragou um volante para estragar o outro, para depois fazer um trabalho bacana.
Então acontece que a gente tá, eu vou ter que usar mais ou menos assim, ó, esse volante. Só que essa coluna vai mais para baixo ainda. Aqui a gente pôs uma coluna elétrica do próprio 300. Então a gente vai montar isso agora. Aí agora a gente vai ter que fazer uma usinagem, lógico, para ficar firme, para ficar confiável. Mas é isso. Eu tô pensando em mudar a cor do volante também. Pensando em pôr outra cor de volante aqui. A gente já tem a bucha agora, como eu falei para vocês. E agora a gente tá no acerto de alavanca de câmbio. Porque eu vou fazer esse carro como ele é automático, mas eu quero pôr uma alavanca grande e colocar uma coifa nele para parecer que ele é manual. Vai ficar bem bacana esse projeto aqui, vai ficar legal pra caramba. Então vai acompanhando aqui. Sensacional. 1940 Remy. Ó, aqui ó. Aqui na oficina até os gatos é raiz, ó. Eles enfrentam a morte, ó. Como é que chama isso aqui, ó? Mas esse aqui não, né? Ó. Nem forca não, filho. Não tem medo do perigo. Não, não tem medo do perigo não. E como a gente já finalizou esse projeto, que é o DeLorean Time Machine, feito no pelo do pelo, tem algumas coisas que a gente tem que fazer nesse carro, que a gente, inventando moda, né, digamos assim, a gente quer uma coisa mais realista, mais perfeita. Então, tanto é que esse carro já tem máquina de fumaça dentro dele, tem tudo, mas a gente quer mais. E vendo isso, o dono dele também se empolgou. Então, o que agora a gente está fazendo? Agora a gente está fazendo mais uma parte do filme. E logo, logo, vocês vão descobrir o que é. Beleza? Vão acompanhando os próximos capítulos, né, digamos assim. E aí, meu povo, o que vocês acharam do vídeo? Como é que ficou? Achei que ficou bem completo, porém, a gente sempre tá melhorando, então eu queria saber de vocês qual carro que vocês querem que a gente mostre, qual carro que vocês querem que a gente mostre mais detalhes. Compartilha esse vídeo com seu amigo, curte, comenta ele, pra gente poder trazer mais vídeos bacanas nesse formato pra você. Você colocou na televisão, comeu sua pipoca, espero que você tenha curtido demais esse vídeo.